Meirelles, você não é apenas o candidato do Temer, porque aqui tem 50 tons de Temer. Raposa cuidando do galinheiro. É isso que faz o Estado brasileiro ser um Robin Hood ao contrário, que tira dos mais pobres e da classe média para dar para os super ricos. O Banco Central brasileiro, a turma quer defender a autonomia, mas ele foi governado nos 8 anos de governo Lula pelo Banco de Boston, que é o Meirelles, cuja poupança pessoal é guardada no paraíso fiscal. Só no Brasil, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, guarda sua poupança, mais de uma centena de milhões de dólares, no paraíso fiscal. Olha, quando eu assisti a foto, o Meirelles é o autor do teto de gasto, que libertou os juros de qualquer controle, e foram 500 bilhões de reais esse ano agora, 12 meses agora, 500 bilhões de reais do dinheiro que não tem para a saúde, para a educação, para a segurança, para reajustar salário de funcionário público, foi tudo parar no bolso de banqueiro. O Meirelles fez o teto de gasto, o Meirelles fez a reforma da Previdência, o Meirelles fez a reforma trabalhista, e do lado dele está o Boulos, do PSOL. O que pode sair daí, senão um grande conchavo, sabe, em que alguém está sendo enganado? O senhor tem feito críticas cada vez mais duras ao ex-presidente Lula, isso não é novidade, mas de um tempo para cá o senhor também tem feito reiterados elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Reiterados elogios? Perdão. Opa, peraí, não. Foram poucos Desculpa, elogios. a minha educação me manda ouvir calado a pergunta, mas dizer que eu faço reiterados elogios ao Bolsonaro... O senhor elogiou a ação dele no caso do PCC, o senhor elogiou, disse que a culpa aqui, ele não é culpado pela crise atual. Isso tem vídeos nas redes sociais. O senhor participou de entrevistas fazendo elogios. Esses vídeos foram usados nas redes bolsonaristas. Olha o nível do jornalista militante do PT. Diz que Ciro Gomes vem elogiando Bolsonaro, recentemente, sendo que o exemplo que ele dá foi há mais de um ano atrás, por colocar o traficante em prisão federal. E no segundo exemplo que deu, não tem nada de elogio em dizer que Bolsonaro não é o responsável único da crise atual, porque já vem de antes, e o Bolsonaro está piorando a situação. Agora vem a pisa do Ciro Gomes. Eu pergunto para o senhor, diante desse, o senhor fala que está numa luta para derrotar o fascismo, o senhor não teme ser linha auxiliar do bolsonarismo nessa reta final? Pedro, isso é o que o gabinete do ódio, que o Lula financia a custo de muito dinheiro roubado, tem produzido no Brasil. Com clareza, isso você está reproduzindo aqui uma fake news grave. O senhor fez elogios? Nunca fiz nenhum elogio ao Bolsonaro, a quem eu considero nada mais, nada menos, como sempre disse, um bandido. Agora vamos lá. Ao governo Bolsonaro, vamos falar. Então não, você está faltando com a verdade. Vai me perdoar, e você não está fazendo isso por acaso. Você está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio. Você falou que ele agiu bem no caso do PCC, que os outros governos não fizeram isso. Você está me interrompendo agora, eu só lhe interrompi uma vez. Agora eu vou dizer, de fato, 2 anos e meio atrás, eu tinha um negócio que eu desenvolvi chamado Observatório Trabalhista. O que é Observatório Trabalhista? Eu sou um cara sério, bem intencionado e gosto de falar a verdade, pouco importa as minhas conveniências. O que era o Observatório Trabalhista? Era um punhado de critérios objetivos que eu queria oferecer ao povo brasileiro como mecanismos práticos, objetivos, inteligentes, racionais de avaliação do desenvolvimento do governo brasileiro, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre quem quer que seja. Esse Observatório Trabalhista está na internet. E eu percebi, anotei claramente, há 3 anos atrás, que a transferência dos líderes das facções criminosas para presídios federais, que eu reclamava e tinha prometido como candidato, e que ninguém tinha feito, o Bolsonaro fez. Eu, então, devo ser um picareta intelectual e não dizer, porque o Observatório Trabalhista era um critério prático. Como é que está a taxa de homicídios no Brasil? Caiu. Isso é um elogio ao Bolsonaro? Trazendo para hoje, para contemporâneo, isso é mentira. Mentira grosseira, calúnia. Isso é injúria a mim. Eu considero o Bolsonaro um bandido, despreparado, e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhuma. Sabe qual foi o voto que garantiu o auxílio emergencial
de emergência foi o voto do PT. Sabe quem deu o voto decisivo para manter o orçamento secreto, roubalheira, que salvou o Bolsonaro da desmoralização completa? O PT. O Lula salvou o Bolsonaro. E só se explica a sobrevida do Bolsonaro porque o Lula o salvou, recusou-se. O Lula mandou a tropa de choque dele me agredir fisicamente aqui na Paulista. E eu é que tenho sido auxiliar do Bolsonaro? Isso é mentira grosseira. Renata, vai lá. Candidato, bom dia a todos. Bom dia, candidato. Eu vou falar mais um pouco de educação. Agora, deixa eu dizer outro número. Desde os 26 anos do Plano Real, houve um momento no governo Bolsonaro, 2 anos atrás, em que a taxa de juros foi a menor da história. O que eu devo fazer? Eu ser um picareta, um petista mentiroso e dizer que a taxa de juros do Bolsonaro é maior do que a da Dilma, de 13,75%? Eu sou um cara sério, rapaz. Candidato. Por exemplo, naquele debate, o que o Lula avacalhou-se. O Bolsonaro foi para cima do Lula denunciando corrupção e o Lula escapuliu de banda, todo enfraquecido, todo mundo viu isso, eu mesmo constrangi. E eu fui para cima do Bolsonaro e disse, você corrompeu suas esposas e seus filhos. Tem coisa mais dura do que alguém dizer? Fui eu que disse, não foi o Lula. Sabe por quê? Porque o Lula não tem moral para enfrentar o Bolsonaro e eu tenho. É Ciro Gomes! Muito bom. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. O PT denuncia a corrupção dos outros. Tá? Porque os filhos compraram não sei o quê de coisa e tal. E entra na internet aí e vê o filho do Lula, Game Corp. Essa é a tragédia do Brasil. Game Corp é o escândalo que envolveu o filho do Lula. Milhões de reais de enriquecimento sem causa, o filho do Lula, que foi, inclusive, processado. E aí, o que acontece? Eles conseguiram traficar a influência, mandaram para o arquivo, mas nunca foi deslindado. E a acusação pode não ser ilegal, mas vamos à questão ética. Se um filho meu aparece rico no Ceará, sem ter causa, sem ter origem, é razoável que a gente desconfie, né, que ali houve alguma coisa errada. E é disso que trata.